Aquele abraço para você que nos acompanha mais uma semana. Hoje é dia 11 e mais um podcast Mentes Pensantes está iniciando. O tema de hoje é angústia e ansiedade. Tema complexo que estaremos discutindo com você aqui no nosso MP desta semana. Seja bem-vinda mais uma vez. Fernanda, está com sede, Fernanda? Sede, eu falo bastante. E o assunto vai gerar, vai acabar com essa saliva. Estou preparado. Tudo bem, Aislan? Tudo bem. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Angústia e ansiedade. Quem nunca, né? Quem nunca? E nesse tema específico, como a gente já conversou nos bastidores, eu faço questão de ouvir a introdução que o Roberto tem, que foi um ensinamento muito grande. A gente acha que sabe de tudo, né, Aislan? Mas aí vem um Roberto da vida. E você sabe, Fernando, que a gente estava discutindo ali antes de começar a gravação do programa, e eu manifestei, disse, olha, a minha preocupação é que a gente não entre no quadro clínico, não compete a nós aqui. De forma alguma. O quadro clínico compete aos profissionais de saúde. Mas o que a gente fala é do aspecto comportamental. Essa é a palavra-chave. Então falaremos de angústia e ansiedade, puxando mais para o aspecto comportamental. Não intencionando diagnóstico algum, exatamente. Não somos pessoas para isso, né? Exatamente. Então, mesmo assim, a gente vai provar aí no início do podcast que é muito pano para manga nesse tema aí, viu, Pedro? Muito, cara, muito. Vixe, muita coisa dá pra gente falar, abordar, mas eu tô curioso para ouvir, Roberto. Vamos lá, Roberto, vamos lá, deixa o bastidor... Expectativas foram criadas. Porque eu não estava nos bastidores, cheguei atrasado. O bastidor do tema foi forte aí com você, então vamos lá, Roberto, quando a gente fala de angústia e ansiedade. Sim, boa noite Aisla, Fernanda, Pedro. São assuntos muito sérios, né? E, como nós já comentamos, não queremos tocar, principalmente nos profissionais que são qualificados, existe tratamento, precisa procurar tratamento, precisa procurar... Para quem tem mesmo. Então, a gente não quer tocar nem desqualificar nenhum desses profissionais e também o tratamento. Porém, a angústia, até analisando a questão assim, de alguns sentimentos mesmo, eu percebo assim que a angústia, ela tá aquela coisa da dor. A angústia tem a ver com a tristeza, tem a ver com o remorso. E a angústia é sempre relacionada ao meu passado. Porque são coisas mal resolvidas, são coisas que não se terminaram, são decepções que não foram vencidas, e são situações que eu não alcancei. Fui deixando, de repente não alcancei aquilo, e começa a vir aquela dor, começa a vir aquele ressentimento, começa a vir aquelas coisas. Então, a angústia, para mim, sempre me leva para o passado. São coisas que sempre estão me posicionando no passado. Eu acordo hoje pensando, por que eu não fiz aquilo, por que não deu certo, por que aconteceu. A famosa sensação de nó na garganta, isso né, aí, Roberto? Isso aí. Sim, muito bom. Agora, ansiedade não. Ansiedade é diferente. A ansiedade é aquilo que me lança para o futuro. É eu tentando viver coisas que talvez eu nem vou viver, sofrendo por coisas que talvez eu nem vou ter. Preocupação. Vivendo, acordei hoje já pensando em viver o amanhã. Sim. Acordei hoje pensando como que vai ser meu final de semana. E isso vai me escravizando. O importante muito disso, e a preocupação disso, é que tanto a angústia quanto a ansiedade, eles me privam, eles me roubam do bem mais precioso que eu tenho. Que é o agora. Que é o hoje. Sensacional. É o hoje. Essa é a introdução que a gente queria ouvir de você, Perfeito. viu, Roberto? Fernanda. Ótimo. Não, é isso mesmo. Então vamos encerrar aqui já. Eu acho que sim. Muito obrigado, valeu. Ficou claro, pessoal. Tá ok, sobre esse tema. Mas assim, Roberto, voltando contigo, eu percebo que a tua fala me leva a crer que pessoas, por exemplo, que não perdoam, tem muita angústia dentro de si. Isso aí. Muita. Isso aí. Porque então, aquele negócio de ficar remoendo, isso. O perdão, ele é mágico, né? O perdão, assim, é libertador, né? Sim. O perdão é libertador. E o que mais prende as pessoas, porque eles acham assim, o perdão é emocional. O perdão não é emocional, o perdão é racional. O perdão é racional. Eu me libertar de algo que está me escravizando. Sim. Então, assim, por que eu vou ficar comendo? Por que eu vou ficar dormindo? Por que eu vou ficar andando? Por que eu vou ficar trabalhando com uma situação que eu não quero?
Tu veja, Então Roberto. eu fico carregando uma situação que eu não quero, mas que eu levo para a mesa, levo para o jogo do futebol, levo para a minha cama, levo para o meu trabalho, levo para todos os lugares da minha vida uma situação que eu não quero. Então, assim, perdoa. Sim. Porque o perdão não vai beneficiar o outro lado, a situação. O perdão vai beneficiar a mim mesmo. Sim. É uma forma de eu vencer esse estado de angústia, esse estado de tristeza, esse estado de dor. Isso é terrível. A gente está abordando isso aqui, mas é terrível, gente. Sim. Você conviver com pessoas que não vencem situações. Pedro e Fernanda, vamos identificando causas de angústia. Causas de angústia. O perdão, a falta do perdão é uma delas. Que vem em mente quando se fala isso para vocês? Dívidas, desemprego, Sim. uma condição de que você não consegue suprir quem depende de você. Sim. É uma angústia que eu acredito que seja imensurável. Lidar com as frustrações é angustiante, como né? um todo. Eu diria que o remorso, né? Isso. De olhar e falar por que, ou melhor, eu deveria ter feito diferente. Né? Perfeito. Um familiar faleceu, eu deveria ter visitado mais vezes, eu deveria ter ligado mais vezes, né? E aí a pessoa vai criando cenários na cabeça dela. Eu chamo disso de diálogos mentais, né? Ela conversando com ela mesma, não, mas se eu tivesse feito isso daquela forma e tudo, aí vai remoendo, e agora a gente está gravando o podcast e eu tô aqui pensando na situação, então eu deixo de viver o aqui e fico lá, né? Criando cenários, e tendo esses diálogos mentais. Nessa situação de morte, ainda pior, né? Porque você não tem como remendar. Perdão. Né? Que fazer. Só o perdão. É isso aí. Passa muito pela questão da aceitação, né? Ok, errei, poderia ter feito melhor, não fiz, mas a partir de agora, o que eu posso fazer? Né? Então, parte por uma aceitação pessoal, né? Que tem muitas pessoas que não aceitam. Você ressignifica, né, uma situação ruim, né? E coloca em prática. O primeiro passo da ressignificação é sempre a aceitação, né? Você aceitar o que aconteceu, o que ocorreu. Agora, quando a gente fala também do aspecto de ansiedade, associada à depressão em diversos casos, né, caminham juntas em diversos casos, mas assim, é impressionante hoje o número de pessoas que sofrem com ansiedade. Até aproveito a oportunidade aqui no início aí do nosso podcast, no meio do nosso podcast, para perguntar para você que está nos assistindo, se você já sofreu, se você sofre, se você é uma pessoa, se você se considera uma pessoa ansiosa, se você não é uma pessoa ansiosa, porque me parece que associado à depressão, isso cresceu cada vez mais em tempos mais atuais como estes de agora, Fernanda. E citando Augusto Cury, que ele pontua muito bem a questão da ansiedade, ele trata a ansiedade como um mal do século. E veja como é simples a abordagem dele. Pensem comigo, se a gente tem uma casa suja, uma casa bagunçada, se tem louça na pia, o que a gente faz? A gente organiza. Se a gente tem lixo, entulho em casa, a gente joga fora. Mas a cabeça de uma pessoa que aí carrega angústia e a cabeça de uma pessoa ansiosa não elimina nada, não elimina pensamentos ruins. Ela guarda para si, acumula e aí fica naquela questão de guardar angústias, porque não resolve, e, consequentemente, criar uma ansiedade que não precisava estar ali naquele momento. Né? E em relação à angústia, Aislan, ele utiliza o termo janelas killer, que muitas vezes você deixa guardada essa angústia, e aí um gatilho simples do dia faz com que acabe com a tua semana toda, com o teu mês todo, ou faça com que você entre em um quadro de depressão justamente porque não foi resolvido, né? Então, com certeza, é um mal em ascensão, infelizmente, né? E é muito banalizado. A gente conversou nos bastidores sobre quem julga uma crise de ansiedade, sobre quem utiliza de modo pejorativo, né? Isso é bem complicado. Você acha que em algum momento existe o lado bom da ansiedade? Me veio em mente aquele aspecto de preparação, aquele aspecto de, às vezes, te deixa aceso, ativo. Talvez exista uma parcelinha pequena, mas o lado bom de uma certa ansiedade para que o corpo, para que algo se prepare para determinado momento? Existe isso, na tua opinião, Pedro? Eu já falei muito sobre ansiedade, principalmente com jovens e adolescentes, né? E eu sempre dou a diferença de estar ansioso, ou seja, um estado,
e de andar ansioso, caminhar ansioso, ou seja, estar permanentemente ansioso, né? Porque o estar ansioso é um estado, então, hoje é gravação de podcast. Pode naturalmente, ser uma expectativa só. nós já acordamos com uma expectativa boa, né? Sim. E a gente já foi ali idealizando a nossa cabeça, como que Sim. seria. Essa é uma ansiedade advinda de uma expectativa, né? Isso aí. Mas o andar ansioso nós finalizamos esse podcast aqui e eu já começo a criar expectativas negativas para o próximo. Então, no próximo eu não vou estar bem, Sim. no próximo eu não vou conseguir me comunicar, sabe? Uma pessoa que ela caminha ansiosa e tem ansiedade química, aí precisa de tratamento mesmo, é essa pessoa que a todo tempo está ansiosa e principalmente com pensamentos negativos. Sim. Ou seja, eu olho pro futuro com pensamentos negativos, Sim. e não com pensamentos positivos. Entendeu? Roberto. É justamente essa questão de você não estar presente. Você não está presente. Então, eu estou numa mesa onde eu não estou presente. Por quê? Porque minha cabeça não está aqui. Ou ela está do Então, lado, assim, ou ela está E do como é outro. ruim Então, isso, ansiedade- né, Roberto? ansiedade- Como é ruim você estar com uma pessoa que não está prestando atenção Isso. em você. Então, Que ansiedade... não está Muito. vivendo aquele momento, aquela reunião, aquele encontro, né? Não Então, tá assim, entregue. esse andar ansioso que o Pedro falou, né, a Bíblia vai dizer, não andeis ansioso. Sim. E é simples assim. É simples assim, não andeis ansioso. Simples. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai roubar um bem precioso que eu tenho dentro de mim. Paz. Sim. Paz. Ela tira total. Sim. Isso nós podemos afirmar. Isso nós podemos afirmar. A ansiedade, não estou falando nem do ansioso, mas eu estou falando da ansiedade como um mal. Sim. A Não inquietação a que ela pessoa, provoca, como né? transtorno, não a de pessoa, fato. um transtorno que atua em alguém, vai lhe roubar a paz, Sim. vai lhe tirar a paz. Sim. É que teoricamente parece palavras fáceis, né? Mas agora, se a gente parar para analisar esse espírito de paz na sua completude, como não é sempre que a gente consegue ter, né? Sim. Sempre existe alguma coisa nos preocupando. Sim, mas vamos definir aqui as coisas, então. Tá? Paz não é tranquilidade. Uhum. Então tem muita gente que confunde isso. Estar tranquilo não significa estar em paz. Uhum. Sim. Estar em paz, tá tudo torto à minha volta. Você quer dizer, estar em paz não quer dizer que não está sem problema. Não, apesar deles. Está tudo torto em volta de mim, mas eu estou em paz. Agora, há um se bem-estar interno. Agora diante do que tá acontecendo. o ambiente está bom, então eu tenho uma tranquilidade. Mas basta cair alguma coisa, que a tranquilidade já foi embora. Sim. Então, assim, paz é uma coisa totalmente diferente. Sim. E- Por isso que Augusto Cury vai trabalhar justamente essa questão, né? De você, antes mesmo de querer arrumar alguma coisa, de arrumar alguém, ame-se a si mesmo. Exatamente. Sim, Organize-se. sim. É o que eu ia falar, a questão do porquê tá em ascendência, né? A ansiedade vai continuar em ascendência. Sim, infelizmente. Por causa, na minha opinião, talvez aí dos top 3, um deles é comparação. Isso aí. Né? Eu me comparo. Perfeito. Então eu olho para o sim. meu futuro Boa. negativamente Acontece muito. e eu olho para Roberto que já realizou o que eu quero. E não que pensa já na construiu caminhada o que do eu Roberto, quero. né? Aí eu falo, opa, eu deveria ter chegado mais cedo. Eu deveria ter chegado Nossa, mais né? rápido. Que exemplo bom, entendeu? né? Aí, porque eu vivi isso por muitos anos. Eu, na minha cabeça, com 25 anos, era para eu estar milionário, cara. Essa era a minha vontade. Isso quando eu tinha 20 anos. Quando eu cheguei com 25 anos e não estava, qual foi minha cara? Eu fiquei extremamente decepcionado. Frustrado. Mas foi um excesso de expectativa que eu gerei, vendo pessoas do meu entorno, principalmente na internet, que já estavam. Eu falei, não, eu tenho que estar também. Se eles estão, eu também tenho que Que estar. loucura. Qual é Entendeu? o segredo, né? E você E soube aí? lidar com essa frustração. Soube lidar com essa frustração. Foi ela que me amadureceu muito, né? Então tá muito ligado essa questão de se comparar, né? Sim. Porque eu não vou, né, Pedro? Claro, Eu né, não poxa. quero a carreira
né? Eu não quero o processo. Você quer o resultado que a pessoa já tem. O cara olhou lá, eu vou para São Paulo ou vou para Mangueirinha? Eu vou para Mangueirinha. Sim, isso aí. Perfeito. Ora, mas se eu quero você veio para paz, cara. Sim, não, mas vamos fazer a leitura. Ora, se eu quero... Porque um objetivo meu era morar em São Paulo. Até o dia que eu cheguei lá, né? E vi que não era o lugar que eu iria morar. Mas, enfim... Dando esse mesmo exemplo, né? Eu visualizei São Paulo e vim morar em Mangueirinha. Quer dizer que Mangueirinha é ruim? Não, Mangueirinha é maravilhoso. Eu amo Mangueirinha, de verdade mesmo. Os mangueirenses... a gente fala com relação às oportunidades. Eu gosto muito, obviamente. De verdade. Mas, para aquilo que eu queria e para o que aconteceu na realidade, foi uma frustração interna. Sim. E aí, o que eu vou fazer a partir disso? E muitas pessoas engavetam sonhos, estudos de anos, justamente porque não sabem lidar com essa frustração. Eu já conversei com muitos amigos aí da minha idade, 27, 28, 29 anos, que, Pedro, eu não atingi esse objetivo, então eu não atinjo mais porque eu estou muito velho. Desisto. Eu falei, como assim? Você está muito velho? Sim. Isso é quase uma agressão. E é o quê? Comparação. Só teve esse entendimento porque se comparou excessivamente. A gente fugiu um pouco do tema, né? Angústia e ansiedade, mas é impressionante como a gente se compara o tempo todo. É aquela velha dinâmica, né? A gente olha muito para cima, para quem está acima, na prateleira de cima, e não para quem está na prateleira de baixo. E não é errado olhar para quem está na prateleira de cima, desde que seja como forma de inspiração. Exemplo. Hoje Fernanda, eu não tenho certeza desse número, mas um dia a gente estava num comentário ali, olha, se você partir do princípio que me parece que, enfim, não são números oficiais, mas todo mundo vai entender o que eu vou falar. Se você partir do princípio que 90% da população brasileira às vezes não ganha mais do que R$5.000 por mês... É isso mesmo. É assustador. O número de prateleiras... Tremendamente assustador. Tremendamente assustador. Olha o que você está fazendo. Olha aonde que você está olhando e o que você está mirando. Quanta gente você está esquecendo. Olhando a minoria. Né? Eu trabalho muito com basicamente aí 98% dos meus clientes que têm essa tendência de buscar mais e galgar lugares maiores, né? Eu sempre falo com eles do exemplo que eu dou da escada, né? Que a gente está subindo a escada e a gente vê o quanto a gente tem que subir, mas não os degraus que nós já subimos. Né? E eu sempre trabalho isso com eles. Porque a ansiedade, ela começa aí também. Claro, ela começa com certeza. Principalmente em não reconhecer o seu caminhar. Acompanhada de uma frustração, achar que não sai do lugar, achar que nada... Em não reconhecer o quanto você já caminhou. Tem muitas pessoas que só olham para o quanto elas têm que caminhar, mas não entendem. Quanto o processo fica bem mais tranquilo se você olhar degrau por degrau e não olhar lá em cima. Nossa, eu tenho 80 degraus ainda para subir. Sim. Foi isso que aconteceu comigo. Mas é ímpeto, né? Isso acontece muito. O ensino está correto. Mas a dificuldade está no ímpeto. Por quê? Porque tudo é acelerado. Sim. Tudo é acelerado. SPA, né? Tudo é acelerado. Pensamento acelerado. Então, assim, eu sei, eu estou ouvindo o processo, eu sei que tem escada, eu sei disso. Mas eu vou abrir a internet, eu vou para qualquer mídia social e eu estou vendo ali um processo rápido, acelerado. E aí... Eu estou vendo o palco da pessoa. Você entendeu, Roberto? Que eu tenho que me encaixar dentro desse processo. O homem é um estado de cabeça, é um estado realmente assim de se auto-sumir. Preparem-se para a deixa, porque eu vou querer saber de vocês agora o que a gente faz, então, né? Para conter a angústia e a ansiedade. Para as pessoas que estão nos assistindo e sofrem com isso, eu vou querer saber de vocês essa questão. Prévia que eu já estava falando aqui. O que fazer para conter. Mas assim, quero fazer um agradecimento especial nesse momento, a HS Tintas, que é nossa parceira aqui do podcast Mentes Pensantes. Destacar que neste mês de abril, a HS Tintas está com descontos especiais para os pagamentos à vista. Aquele descontão no pagamento à vista, você fala com o Josélio, com a equipe lá, o pessoal está prontinho para te dar. Tá bom? Parcelamento em até 10 vezes nos cartões de crédito sem juros e também parcelamento no boleto em até 8 vezes. HS Tintas com estas condições especiais para vocês neste mês de abril. Reta final do nosso podcast, a finaleira. Fernanda, quem sofre aí com angústia e ansiedade? Então, o seu recado final. Aislan, eu sugiro algo que para mim dá muito certo. Claro que é muito questão de adaptação, né?
Mas eu venho de um processo de... E veja só, não quer dizer que porque a gente está falando de ansiedade aqui que não somos ansiosos. E muitas vezes me vejo ansiosa e eu venho de um processo de cura, de uma compulsão alimentar diretamente ligada à alimentação. Olha, que interessante. Ansiedade ligada à alimentação, e eu tenho certeza que muitos de vocês passam por isso. E qual foi minha solução, Aislan? Eu não era só uma nutricionista que eu precisava. Eu precisava curar a ansiedade que me fazia comer em excesso. A comida era só o gatilho, exatamente. O que funcionou para mim? Eu escrevi. Parece besteira eu falar, escrevi. Vou escrever porque sou ansiosa, como bastante. Não. Eu parei para pontuar por que eu tinha uma relação desarmônica com a alimentação. E eu trouxe históricos familiares da infância. Sabe? Então, eu contar a minha própria história, Aislan, fez com que a minha ansiedade em relação à comida, eu não quero exagerar, mas caísse por terra, sabe? Para mim, funcionou muito. Então, parece algo banal, parece algo... Fica a dica. Para mim, funcionou muito. Se quiserem, inclusive, informações, posso estar ajudando como para mim funcionou. Então, angústias, eu acredito que eu não carrego porque eu não guardo um te amo, eu não guardo um me desculpe, eu não, sabe? Eu acredito que hoje eu sou bem resolvida em relação a angústias, a guardar o que é pesado dentro de mim. Mas Sim. Em relação à ansiedade, para mim foi algo transformador, que me ajudou bastante. Pedro, contigo? Sensacional. Isso aí eu chamo de escrita livre. Uhum. Escrita livre é quando você simplesmente traz o que está no seu cérebro para o papel. Sim. Suas angústias, seus pensamentos. Grandes homens, imperadores romanos, tinham o diário, né? Uhum. Que basicamente eles escreviam aquilo que eles estavam sentindo, pontuavam vitórias ali do dia, enfim, aprendizados, né? Tanto que tem vários livros em formato de diário. Sim, e não é algo jogado, né, Pedro? É intencional. É intencional. É intencional. Uhum. Essa é a chamada escrita livre, né? Uhum. Eu direciono muito para pessoas que não param de pensar, né? Não param de ter novas ideias, então traz isso para o papel. Uhum. Você não vai praticar, mas traz isso para o papel, porque o papel te centraliza no hoje, no presente, né? Então, assim, a dica que eu daria para a angústia é, como eu falei, a aceitação, né? Não vai mudar, né? Não tem como voltar lá atrás. Ainda que seja fácil falar, mas isso é um entendimento interno, né? Não tem como mudar. O que aconteceu, né? O que você pode fazer a partir de agora? Ah, Pedro, não sei, não importa. A grande questão é você precisa aceitar o fato, aceitar que o seu irmão faleceu, que o seu pai faleceu, que a sua mãe faleceu, que você não poderia fazer o que foi feito, você precisa aceitar isso. E para a ansiedade, eu daria a mesma dica que você deu. Ótimo. Escreva as suas angústias. Escreva aquilo que você está sentindo. Isso vai te centralizar para o hoje, para o agora. Tem um poder, assim, indescritível a escrita livre. Nossa, é incrível. Indescritível mesmo. Muitos homens, eu estou falando homens mesmo, né? Porque às vezes tende a falar, a escrita livre é mais mulher que vai escrever. Não. Muitos homens relevantes do passado e até hoje usam diário. Então, para escrever aquilo que está sentindo. Roberto, Sim. Veja só como eles são, né? Todo o tempo que eles te deram no início, eles te tomaram no final. Mas tudo bem. Eu falei demais. Tudo negociado. Eu falei mesmo agora. É contigo, Roberto. Mas duas coisinhas bem simples. Primeiro, se assuma. Se assume. Assume a si mesmo. Então, desde de passado e futuro, assume a você. Então, eu não quero assumir personalidade de outras pessoas, exemplo de outra pessoa. Eu preciso me assumir. 90% da cura está em se autoassumir. Então, primeira coisa que eu dou de conselho, se assume. Assume a família que você nasceu, assume o trabalho que você tem, assume a cidade que você mora, o lugar que você está. Assume. Segunda coisa, aprenda a valorizar o teu agora. Se esforce, treine para valorizar o teu agora. Treine o teu hoje, treine. Por quê? Porque se o teu hoje for bom, significa que o teu amanhã vai ser ótimo. O teu ontem foi bom. Porque se eu viver bem hoje, ele vai se tornar um amanhã. Muito melhor. Tudo bem.
Ótimo. Pessoal, desta forma vamos encerrando, né, mais um Mentes Pensantes, que teve como tema central hoje angústia e ansiedade. Um grande abraço, até a próxima, galera. Vamos lá, até. Tchau. Tchauzão.